Uma ligação que parecia rotineira, vinda do hospital. Ou talvez fosse uma armadilha meticulosamente planejada. Uma mulher grávida entra no que pensa ser uma clínica para assinar um formulário de seguro, mas momentos depois está amarrada a uma cadeira em um armazém frio e deserto por seu marido milionário, Gustavo Soares, e sua amante implacável, Mirela Dantas. Eles a veem como apenas uma vítima fraca, mas não têm ideia de que seu pai, João Rocha, um delegado federal aposentado, está rastreando cada batida de seu coração através da pulseira especial que ele lhe deu. E quando esse sinal falha, o inferno está prestes a se desencadear. Esta é uma história de traição, poder e justiça que ressurge em um único momento decisivo. Fique conosco até o fim e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar abaixo. Diga-nos a que horas você está assistindo e de qual cidade do Brasil nos acompanha. Sua interação é muito importante para nós. A chuva borrava o contorno das árvores, caindo em finas linhas prateadas sobre o para-brisa. Os limpadores moviam-se de um lado para o outro, lentos, rítmicos, como uma batida de coração. Isabela Rocha estava ao volante, os dedos apertando-o com força excessiva. Seu celular ainda exibia a última mensagem do Hospital Santa Helena. Urgente. Confirmação do seguro necessária esta noite. Por favor, visite a antiga filial de armazenamento antes da meia-noite. A voz na ligação era calma, profissional, feminina. Não havia razão para duvidar. Ela estacionou ao lado de um armazém semi-destruído, com paredes de metal cobertas de ferrugem. Uma única luz piscava sobre a porta, balançando com o vento. Ela apertou o casaco contra o peito, saiu do carro e bateu suavemente. Olá, eu sou do Hospital Santa Helena. Disseram que eu precisava assinar uns papéis. Sua voz se perdeu no ar oco. Ninguém respondeu. Lá dentro, o cheiro de mofo e tinta velha a atingiu. Água pingava de algum lugar invisível. O zumbido fraco de um rádio tocava uma melodia clássica, mas distorcida. O som se contorcia entre estática. Ela caminhou lentamente pelo corredor, uma mão sobre a barriga, sentindo o leve movimento que sempre a lembrava de que não estava sozinha. Vai ser rápido, ela sussurrou para o filho que estava por nascer. Logo estaremos em casa. Uma mesa estava no centro da sala, e sobre ela havia uma pilha de papéis e uma caneta. Ela se aproximou, franzindo a testa. O logotipo no topo estava errado. Não era o emblema do hospital, mas sim o da empresa de seu marido. Sua garganta se apertou. O vento uivou lá fora, passando por uma janela quebrada e empurrando a porta atrás dela. O som a fez estremecer. Houve passos. Uma risada feminina seguiu, baixa, zombeteira. Da sombra surgiu Mirela Dantas, a assistente de seu marido. Ou melhor, sua amante. Seu vestido vermelho agarrava-se ao corpo. Um lampejo cruel de cor contra as paredes cinzentas. Você veio sozinha, ela disse, sorrindo como se recebesse uma convidada. Isso torna tudo mais fácil. Isabela ficou imóvel. Onde está a representante do hospital? Mirela inclinou a cabeça, alargando o sorriso. Você está olhando para ela. O ar mudou, pesado e frio. Antes que Isabela pudesse se mover, uma sombra apareceu atrás dela. Uma mão masculina bateu na porta e a tranca se fechou com um clique. Ela se virou e o viu. Gustavo Soares, seu marido. O casaco dele estava encharcado. Seus olhos brilhavam com algo que ela nunca tinha visto antes. Não era raiva, mas certeza. Gustavo murmurou, com a voz quebrada. Que lugar é este? Por que você está aqui? Ele não respondeu. Ele tirou as luvas e as jogou sobre a mesa. Sente-se.
Mirella pegou uma corda do chão. Fibras sujas e duras. Você não vai cooperar se pedir com gentileza, ela murmurou. Isabela recuou até bater na parede. Eu fui enganada. Você ligou fingindo ser do hospital. Mirella riu suavemente. Você sempre foi ingênua demais. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando. Assine os papéis e você pode ir para casa. Se recusar, as coisas vão ficar desagradáveis. Isabela balançou a cabeça. Eu não vou fazer isso, não até me dizerem do que se trata. A voz de Gustavo cortou o ar, plana e precisa. É uma transferência de propriedade. Você me dará controle total. Depois terá sua liberdade. Minha liberdade? Ela sussurrou. Você fala de mim como se eu fosse um negócio. Ele não se intimidou. Tudo é um negócio. Mirella moveu-se mais rápido do que Isabela esperava. Agarrou-lhe o braço e a empurrou para a cadeira. A madeira rangeu alto no chão. Isabela lutou, mas a corda cercou seus pulsos, mordendo sua pele. Pare! Você está me machucando! Ela gritou. Esse é o propósito! Sibilou Mirella. Seu perfume era excessivamente doce, quase nauseante no ar úmido. Gustavo permaneceu imóvel, observando enquanto as cordas se apertavam. Parecia distante, como se nada disso tivesse a ver com ele. As lágrimas embaçaram a visão de Isabela. Por que você está deixando-a fazer isso? Eu estou grávida, Gustavo. Nosso bebê. Ele a interrompeu. Não torne isso mais difícil. O rádio chiou novamente, mais alto, distorcendo o violino em um som agudo. Uma rajada de vento bateu nas persianas e poeira caiu do teto. Mirella se abaixou, amarrando o último nó. Depois, levantou-se para admirar seu trabalho. Pronto. Confortável. Isabela mal conseguia respirar. As cordas pressionavam sua barriga cada vez que tentava se mover. Por favor, vocês não precisam fazer isso. Mirella sorriu maliciosamente. Oh, claro que precisamos. Ele precisa de paz. Você tem sido um fardo. Paz? A voz de Isabela tremeu, me destruindo. Gustavo se virou, como se as palavras dela fossem ruído. Ele olhou pelas frestas das tábuas, observando a chuva bater nos vidros quebrados. Seu reflexo parecia o de um estranho. Cansado, vazio, inatingível. Os minutos se arrastaram. Apenas se ouviam os pingos d'água e a respiração irregular de Isabela. Ela tentou afrouxar os nós, mas cada movimento fazia as cordas cortarem mais seus pulsos. Sangue manchou as fibras ásperas. Num canto, Mirella acendeu uma vela, a pequena chama tremulando. A luz revelou uma câmera sobre um tripé. Seu indicador vermelho piscou uma vez, depois outra, gravando. O peito de Isabela se contraiu. Por que vocês estão filmando isso? O sorriso de Mirella se alargou. Prova, caso você esqueça um dia quem está no controle. Gustavo não a mandou parar. Apenas ajustou suas abotoaduras, o leve brilho do ouro, refletindo a luz da vela. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. Como vocês podem fazer isso comigo? Você me amava. Ele exalou lentamente. Você deveria ter aprendido quando ficar quieta. Lá fora, o trovão ecoou. As luzes piscaram. Sombras moveram-se pelas paredes. A câmera continuou gravando, capturando cada tremor, cada lágrima. A respiração de Isabela tornou-se ofegante, sua mente girando entre terror e descrença. O vento mudou, trazendo o som distante de um motor para além das árvores. Ela não conseguia vê-lo, mas o zumbido chegou aos seus ouvidos como uma promessa ou um aviso. Mirella não notou. Gustavo também não. Por um instante, tudo parou. A chuva cessou, a chama se endireitou e o rádio ficou mudo. Isabela levantou a cabeça, tentando ouvir. O som de pneus sobre o cascalho molhado ficou mais alto. Seu pulso acelerou. Além da porta de ferro, um carro parou. A última coisa que ela viu antes que as luzes piscassem novamente
foi o reflexo do piscar vermelho da câmera em suas lágrimas. Em seguida, veio o silêncio antes do próximo golpe. O som do motor desapareceu na distância, engolido pela chuva. Dentro do armazém, o ar parecia espesso, úmido, quase impossível de respirar. A cabeça de Isabela pendia baixa, a bochecha apoiada no ombro. A corda afundava em seus pulsos, deixando pequenas marcas na pele. Cada pulso de seu coração enviava uma dor aguda por suas mãos. A vela que Mirella havia acendido antes tremia sobre a mesa de metal, sua chama encolhendo e alongando, enquanto o vento se infiltrava pelas fendas na parede. A respiração de Isabela era superficial, irregular. O peso de seu corpo pressionava contra a cadeira, mas ela não podia se mover. Suas pernas estavam dormentes. O pescoço doía pela força com que a haviam empurrado para baixo. Em sua barriga, um leve bater de asas a lembrava do pequeno coração dentro dela, teimoso e frágil. Ela engoliu em seco e sussurrou para si mesma: "Está tudo bem. Tudo vai ficar bem. Mamãe está aqui." As palavras mal saíram de seus lábios. A água pingava do teto para o chão de concreto, uma gota de cada vez. Cada som ecoava como um metrônomo que marcava sua impotência. Seus olhos ardiam. As lágrimas se misturavam com o suor, embaçando sua visão. A única lâmpada sobre sua cabeça zumbia. Depois piscava, banhando o quarto em momentos alternados de luz e sombra. Nesses flashes, ela via fragmentos de seu mundo. A pilha de papéis, o vestido vermelho, a luz vermelha da câmera piscando no canto. Mirella caminhava lentamente. O som de seus saltos cortava o silêncio. "Você viu?" ela disse em voz baixa, como se explicasse uma verdade simples. É assim que o poder se sente. É silencioso. Não precisa gritar. Ela se agachou ao lado de Isabela, seu perfume espesso com cheiro de mel e veneno. Você pensou que o amor a mantinha segura. Foi aí que você errou. Os lábios de Isabela tremeram. "O que você quer de mim?" Mirella sorriu. "Nada que você já não tenha dado. Só queremos que você assine. É só isso." A corda rangeu quando Isabela tentou se mover. "Por favor, meus pulsos. Eles estão sangrando." "Esse não é meu problema." Mirella se levantou e lhe deu as costas. A barra de seu vestido vermelho balançava suavemente enquanto ela caminhava em direção à mesa. Do outro lado da sala, o rádio voltou a tocar fracamente. Uma voz masculina vazou pela estática, lendo a previsão do tempo. Chuva intensa, alerta de inundação para os distritos do norte. As palavras pareciam distantes, irreais. Em algum lugar além daquelas paredes, o mundo continuava a girar. A garganta de Isabela se fechou. O sabor metálico do medo encheu sua boca. Ela podia sentir o cheiro de ferrugem, da corda molhada e do leve aroma de seu próprio sangue. Ela fechou os olhos e deixou as lembranças voltarem. O corredor do hospital. As flores brancas que seu pai lhe trouxe após o primeiro ultrassom. O som do coração do bebê no monitor. Tinha sido constante naquela época. Forte. Pensar nisso agora, naquele pequeno ritmo enfraquecendo pelo seu terror, apertou seu peito. Um ruído repentino a sobressaltou. Mirella havia derrubado algo da mesa. A vela hesitou. Sua chama quase se apagou antes de se recuperar. Ela resmungou irritada. "Desastrada", disse. E então riu suavemente. "Você me deixa nervosa, sabia? Apenas sentada aí, olhando para mim com esses olhos." A voz de Isabela quebrou. "Você não precisa fazer isso." Mirella se virou, o rosto semi-oculto nas sombras. "Fazer o quê? Te dar uma lição?" Houve um longo silêncio. Um daqueles que dobram o tempo. O corpo de Isabela tremia. Ela conseguia ouvir seu próprio coração, pesado
e irregular. A visão começou a embaçar nas bordas. Uma névoa opaca tomou conta de sua mente. Ela se forçou a ficar acordada. Pense, disse a si mesma em silêncio. Fique aqui. Não os deixe vencer. Ela puxou as cordas novamente. A dor atravessou seus braços. As fibras roçavam sua pele até sangrar. Mas um fio perto do polegar afrouxou um pouco. Não era o suficiente. Ainda não. No entanto, ela sentiu uma pequena faísca de controle ser recuperada. Um fio em um mar de desespero. Sua respiração diminuiu. O ar estava mais frio. Ela conseguia ver seu próprio reflexo fracamente no chão molhado. Uma figura distorcida curvada na cadeira. Irreconhecível. Sou eu? Ela pensou. É assim que acabou. Uma rajada de vento abriu uma pequena fenda na parede. Gotas de chuva salpicaram seu rosto. O frio a despertou por um momento. A trouxe de volta. Ela mordeu o lábio para se manter consciente. O sabor de sal e ferro encheu sua boca. A risada de Mirella ecoou novamente na penumbra. Ela havia encontrado diversão em observar o sofrimento de Isabela. Ainda fingindo ser corajosa? Ela zombou. Você parece patética. Isabela não respondeu. Não podia desperdiçar o fôlego. Ela se concentrou no leve movimento de seu peito subindo e descendo, contando cada respiração como se fosse uma corda que a mantinha viva. As cordas afundaram mais. Seus dedos formigavam, quase dormentes. O bebê se moveu novamente. Um pequeno tremor sob a palma dela. Esse movimento a mantinha sã. Ela sussurrou, mal audível. Fique comigo. Por favor, fique. A vela voltou a chiar, sua chama quase desaparecida. As sombras moviam-se sobre o rosto de Mirella, tornando-a quase monstruosa. Seu sorriso estava errado. Demasiado largo. Demasiado quieto. Sabe o que eu gosto em noites como esta? Ela disse. Ninguém consegue ouvir nada. As lágrimas de Isabela caíram em silêncio. Seu peito subia em respirações curtas e afiadas. Ela queria gritar, mas o medo roubara sua voz. De repente, o rádio se calou. A ausência de som fez o espaço parecer imenso. O gotejar parou. Até o vento parecia prender a respiração. Mirella se virou para a porta, franzindo a testa. Você ouviu isso? Ela perguntou em voz baixa, como se falasse com a escuridão. Isabela não respondeu. Permaneceu completamente imóvel, os olhos semicerrados, a respiração fraca. O silêncio a envolvia como um peso. Sua mente flutuava entre a vigília e o sono. Por um instante, parecia que o mundo inteiro estava esperando. A chama da vela permaneceu firme, pequena, mas persistente. Mas sua luz refletia no chão molhado, no sangue de seus pulsos, nas cordas que a prendiam. O olhar de Isabela seguiu aquela chama frágil até que seus olhos embaçassem novamente. O leve calor de sua luz, tremeluzindo no meio do frio, era a última prova de que ela ainda estava viva. E em algum lugar lá fora, sob o barulho da chuva, um motor rugiu mais uma vez. Mas dentro da casa, ninguém se moveu. Apenas restou o silêncio, denso e infinito. Gustavo estava ali desde o início, tão silencioso quanto as paredes ao redor. A luz da vela desenhava linhas em seu rosto, destacando a calma que tornava o medo de Isabela ainda pior. Ele não estava surpreso, não estava horrorizado. Estava simplesmente ali, observando, como se o que Mirella havia feito fosse uma transação comercial comum. Isabela levantou a cabeça, a voz trêmula. Gustavo, por favor, diga alguma coisa. Por favor, pare com isso, hein? Ele finalmente se moveu, lento e comedido, tirando o casaco molhado e dobrando-o cuidadosamente sobre uma cadeira. O gesto era preciso, habitual, como quando preparava documentos antes de uma reunião do conselho.
Você já disse o suficiente, ele respondeu. Sua voz era baixa, quase cortês. Você sempre teve o dom de transformar problemas simples em melodrama. Ela o olhou piscando, as lágrimas capturando a luz. Melodrama? Você a deixa me amarrar. Você deixa isso acontecer. Ah! A expressão de Gustavo não mudou. Você não deveria ter vindo aqui sem entender o que isso significava. Você me forçou a agir. Mirella sorriu fracamente, recostando-se na parede. Ele ainda não te entende, Gustavo. Ela nunca entendeu. Isabela virou-se para outra mulher, a voz tremendo. Você me ligou fingindo ser do hospital. Você me enganou. A risada de Mirella foi suave e cruel. Ah, querida, você estava ansiosa para acreditar. Sempre esteve. O suspiro de Gustavo quebrou o som da água pingando. Basta, Mirella. Ele voltou o olhar para Isabela. Você vê? Mesmo agora, você faz todos ao seu redor ficarem emotivos. Você consome o ar do lugar. O peito de Isabela subiu com força. Consumo o ar? Eu dei tudo por você. Meu trabalho, meus amigos, meu nome. A única coisa que pedi foi honestidade. A resposta dele veio rápida, quase mecânica. Honestidade. Você se esconde atrás da fraqueza. Você usa a pena como arma. Quando as pessoas sentem pena de você, elas ficam do seu lado. Eu não vou deixar você fazer isso comigo de novo. A vela tremeu. A corda raspou contra a cadeira quando Isabela tentou se mover, tentando manter a circulação em suas mãos. Seus pulsos já estavam em carne viva, um filete de sangue escorrendo por sua pele. Gustavo, ela sussurrou. Este não é você. Olhe para mim. Você já me amou. Ele a olhou então, mas apenas por um instante. Não havia reconhecimento, apenas exaustão. As pessoas superam as ilusões, ele disse. Você foi um capítulo que terminou. Ah! Mirella caminhou até ela, o som de seus saltos cortando a quietude. Ele não precisa se defender, sabia? Ela disse quase com ternura. Você estava segurando ele. A voz de Isabela quebrou. Segurando ele? De quê? Da decência. Mirella se ajoelhou ao seu lado, os olhos brilhando de diversão. Da liberdade, de todas as coisas que você o fez abrir mão por sua causa. A esposa perfeita que se tornou uma âncora. Basta, disse Gustavo em voz baixa, mas não se moveu para detê-la. Ele passou a mão pelo cabelo, o gesto inquieto. Esta conversa não ajuda. Isabela olhou para ele, a descrença enchendo sua voz. Ajuda? Você fala como se isso fosse uma reunião que pode encerrar. Eu sou sua esposa. Estou grávida. Você não pode me tratar como um problema a ser resolvido. Ele hesitou por apenas um momento. Você sempre usa essa palavra grávida, como se isso a absolvesse. Sua respiração parou. Me absolvesse? De quê? Da sua crueldade? De como você mudou? Ele não piscou. Dos seus erros, das suas mentiras. De fingir que esta criança conserta o que está quebrado. Mirella se endireitou, sorrindo com a crueldade que não precisava inventar. Viu, Isabela? Ele finalmente está sendo honesto. Você queria honestidade. Aqui está. As lágrimas de Isabela caíram em silêncio. Sua voz tremeu, mas não quebrou. Você não está falando sério. Não pode. Você sabe que este bebê é seu. A resposta de Gustavo foi mais fria do que a chuva lá fora. É mesmo? Eu não tenho mais certeza de nada. Não. As palavras a atingiram mais forte do que as cordas. Ela negou lentamente, a descrença pintada em seu rosto. Você está mentindo para si mesmo. Você diz o que ela quer que você diga. A mão de Mirella roçou seu ombro, possessiva e ensaiada. Ele não precisa das minhas palavras. Ele está finalmente livre para dizer as suas. O olhar de Isabela saltou entre os dois, procurando algum vestígio do homem que ela um dia conheceu. Gustavo sussurrou. Isto não é liberdade. É ódio disfarçado.
Ele não respondeu. O silêncio que se seguiu foi longo, preenchido apenas pelo suave assobio do vento que se infiltrava pelas fendas. Seus olhos desviaram-se para os papéis sobre a mesa, os formulários legais já preparados, a caneta brilhando ao lado deles. Assine a transferência, ele disse. Você terá paz. Todos nós teremos. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Paz. A palavra ecoou em sua mente até perder o sentido. Ela olhou para suas mãos, vermelhas e trêmulas. Paz? Ela repetiu. Você chama isso de paz? O tom de Gustavo endureceu. É a única saída para esta miséria. Mirella riu suavemente. Ele tem razão. Desista com elegância. É o mínimo que você pode fazer. Isabela levantou a cabeça, uma fraca força brilhando em seus olhos. Com elegância. Vocês querem que eu desapareça em silêncio para parecerem santos em público. Mas vocês esquecem, Gustavo, que ainda há uma vida dentro de mim. Seja sua ou não, eu a protegerei. Por um segundo, algo se quebrou em sua expressão, um vislumbre de culpa, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Você sempre diz coisas dramáticas quando está encurralada. É exaustivo. A voz de Isabela baixou para um sussurro, e você sempre foge quando está com medo. As palavras tocaram um nervo. Sua mandíbula se apertou e ele se virou, olhando para a luz vermelha da câmera piscando no canto. Pare de falar, ele disse. Mas ela não parou. Você costumava lutar pelo que era certo. Você costumava amar. Agora você apenas observa. Mirella revirou os olhos. Chega desse espetáculo. Ela está se fazendo de mártir de novo. Gustavo baixou o olhar, esfregando as têmporas, como se a dor dela fosse um ruído que ele pudesse desligar. Você vai assinar, ele murmurou, sem olhá-la. Você sempre acaba cedendo. Isabela sentiu o ar ficar mais rarefeito. O bebê se moveu fracamente sob sua mão e ela fechou os olhos, agarrando-se àquela pequena prova de vida. Ela não respondeu. Não implorou. A vela tremeluziu uma vez. Depois se estabilizou. As sombras nas paredes pararam de se mover. Mirella sorriu satisfeita. A respiração de Gustavo tornou-se lenta, regular, distante. Ninguém mais falou. A chuva lá fora batia mais forte no teto, um ritmo constante que combinava com o pulso nos ouvidos de Isabela. E naquele silêncio pesado, o armazém parecia escutar. A chama da vela tremeluziu quando Mirella pegou o celular que estava sobre a mesa. Sua tela refletiva brilhou como uma pequena poça de fogo, projetando linhas afiadas em seu rosto. Ela inclinou a cabeça, os lábios curvando-se em um sorriso lento e calculado. Quer saber o que eu penso, Isabela? Sua voz era calma, quase suave, mas com veneno escondido por baixo. Eu acho que esta pequena tragédia merece uma audiência. Ela apertou o botão de gravação. O pequeno círculo vermelho ganhou vida. Sorria para a câmera. Ela sussurrou. Isabela estremeceu, desviando o rosto. Desligue, disse ela com uma voz fraca, mas firme. Mirella se agachou na frente dela, os olhos no nível dos de Isabela. Por quê? Você deveria se orgulhar. Toda a história precisa de um vilão, não é? Vamos deixar o mundo decidir quem é. A respiração de Isabela parou. Você é louca. Mirella riu baixinho, o som ecoando nas paredes úmidas. Eu sou sã o suficiente. Só você não consegue entender como é finalmente vencer. Ela moveu a câmera para cima, lentamente, parando no rosto de Isabela, nas cordas, no sangue em seus pulsos. Depois, virou a lente para si mesma, capturando o vermelho do seu vestido, o brilho dos seus olhos. Viu? Contraste, fraqueza e força, tragédia e beleza. Gustavo observava por trás, com os braços cruzados, seu silêncio como um escudo. Ele não a mandou parar, nem mesmo desviou o olhar. Gustavo, sussurrou Isabela. Diga a ela que este não é você. Diga a ela
para parar. Ele exalou, o som plano. Ela não está fazendo nada de errado, ela está te mostrando a verdade. Mirella sorriu ao ouvi-lo, levantando-se e circulando Isabela como um gato, estudando sua presa. Ele está aprendendo finalmente, ela disse. Antes ele te defendia, achava que você era frágil, mas você é só barulho, não é? A luz piscou novamente, revelando o quarto em fragmentos. As cordas nos pulsos de Isabela, a água acumulada perto da parede, os papéis sobre a mesa que não pareciam mais contratos, mas confissões. As lágrimas de Isabela caíram, traçando linhas finas sobre o pó em suas bochechas. Por que você está fazendo isso? Porque eu posso, disse Mirella simplesmente. Ela se aproximou, segurando o celular a centímetros de seu rosto. Olhe para você. É nisso que você o transformou. Você o fez escolher entre compaixão e poder. Adivinhe qual dura mais. Isabela manteve os olhos fixos na vela em vez da câmera. Você acha que o poder dura? Ela disse em voz baixa. Ele apodrece, sempre apodrece. O sorriso de Mirella vacilou por um instante. Depois, voltou mais afiado. Veremos. Ela virou a câmera para Gustavo. Diga alguma coisa, ela ordenou. Ele hesitou. A pausa foi densa, o ar carregado de tudo o que não era dito. Finalmente ele falou, com a voz distante. Eu só queria paz, mas ela não me deixou tê-la. Mirella assentiu satisfeita. Bom, continue falando. Deixe-a ouvir de você. Isabela fechou os olhos. O som da voz dele, antes familiar, antes seguro, agora lhe parecia estranho, como a confissão de um desconhecido na escuridão. Ela quis gritar, quebrar as cordas, forçá-lo a lembrar quem ele havia sido. Mas as cordas a mantinham imóvel e o silêncio se apertava ao redor de sua garganta. Mirella se moveu atrás dela, os passos suaves no chão. Colocou uma mão em seu ombro, os dedos frios e calculistas. Você deveria me agradecer. Sério, você é o centro das atenções pela primeira vez na sua vida. Atenção? A voz de Isabela quebrou em um sussurro. Você chama isso de atenção? Mirella se inclinou o suficiente para que seu hálito roçasse o ouvido de Isabela. Você será uma história amanhã, talvez um aviso. Isabela virou a cabeça um pouco, encontrando seu olhar. Você será uma lembrança, nada mais. O sorriso de Mirella desapareceu por um momento. Depois, ela riu novamente, mais alto desta vez. Agora você é corajosa? Que doce! Ela se abaixou e apertou as cordas com as próprias mãos, observando Isabela se contorcer. Toda rainha perde sua coroa eventualmente. Eu só estou ajudando você a tirá-la. A voz de Gustavo surgiu das sombras. Basta, Mirella. Ela não parou. Você teve sua chance de falar antes. Agora me deixe terminar o que você começou. O corpo de Isabela tremia, mas ela se recusou a desviar o olhar. Você pode me machucar, mas não pode me fazer desaparecer. Oh, claro que posso, disse Mirella. Uma única assinatura e você desaparecerá de todos os registros, de todas as contas, de toda a vida que importava. Não é, Gustavo? Ele não disse nada. Seu silêncio foi a confirmação final. Mirella voltou a câmera para si, seu rosto iluminado na penumbra. Agora ele é meu, ela disse em voz baixa. E você? Ela apontou a lente para Isabela. É o problema de ontem. As palavras caíram no ar como vidro quebrando. A respiração de Isabela tornou-se superficial. Ela sentiu o quarto girar, seu pulso batendo contra as cordas. Todo o som ficou distante. A chuva, o rádio, a risada de Mirella. Apenas um pensamento permaneceu claro. O filho dentro dela. Ela pressionou as mãos contra a barriga, sussurrando quase sem voz. Eu ainda estou aqui. Mirella baixou o celular por um momento, observando-a com algo entre irritação e fascínio. Você nunca aprende,
ela disse. Você continua tentando fazer tudo sobre o amor. É patético. Isabela não respondeu. A luz da vela dançava em seus olhos, revelando algo mais profundo que a dor. Uma resistência tranquila, pequena, mas viva. Mirella deu um passo para trás, espanando poeira imaginária do seu vestido. Sorria, ela disse novamente, levantando o celular. Vamos tirar uma última foto da esposa quebrada. Isabela ergueu o queixo. Certifique-se de capturar a parte em que você parece assustada. A câmera tremeu levemente na mão de Mirella. Seu sorriso voltou, mas mais frágil. Assustada? De quê? Isabela a encarou. Do que vai acontecer quando isso não for mais suficiente para você? Por um momento, nenhuma falou. A chama da vela inclinou-se de lado, dividindo seus rostos em luz e sombra. A luz vermelha da câmera piscava entre elas, gravando cada segundo, cada respiração. A voz de Mirella baixou a um sussurro. Continue falando. Você vai se arrepender. A voz de Isabela permaneceu serena. Você já se arrepende. O ar voltou a engrossar, carregado de fúria contida. O único som era a chuva batendo no teto, o ritmo mais forte, mais rápido, como um eco de algo inevitável. Mirella largou o celular sobre a mesa, seus movimentos rígidos. Alisou o vestido, ajeitou o cabelo e olhou para Gustavo com uma doçura fingida. Sua vez? Ela disse. Ela está nos fazendo perder tempo. Gustavo assentiu uma vez, com expressão impenetrável. Pegou a caneta da mesa e bateu-a suavemente contra os papéis. O som ecoou fracamente pelo armazém, rítmico, final. Isabela não se moveu. Sua respiração estabilizou, seus olhos fixos. A vela chiou, enviando um fio fino de fumaça para cima antes de se estabilizar novamente. A caneta parou de bater. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra que pudesse ter sido dita. A caneta que estava batendo parou. O som da chuva preencheu o espaço vazio que ela deixou. Gustavo permaneceu imóvel por um longo momento, a mão apoiada sobre os papéis estendidos na mesa. A luz da vela inclinou-se para ele, desenhando uma linha dourada sobre sua maçã do rosto e o gesto tenso de sua mandíbula. Parecia um homem prestes a fechar um negócio, não alguém diante da mulher que um dia prometeu proteger. A voz de Isabela era apenas um sussurro. O que são esses papéis? Ele não a olhou. Documentos que vão simplificar tudo. Você assina. Você vai embora. E terminamos isso sem escândalo. Mirella se aproximou, seus saltos marcando o ritmo da crueldade. Você está sendo generoso, ela disse, alisando um canto da primeira folha. A maioria dos homens nem se incomoda em usar papelada. O peito de Isabela se apertou. Você quer que eu assine para entregar minha vida? Gustavo finalmente olhou em seus olhos. Eu te ofereço liberdade, dinheiro, privacidade. Você pode recomeçar em outro lugar. Mas se você se recusar, eu farei o mundo conhecer sua instabilidade. Os gritos, as mentiras, a violência. A violência? Isabela riu, um som quebrado que ficou preso em sua garganta. Você está falando dos hematomas que você me causou? Sua expressão não mudou. Você só vai parecer delirante. Quem acreditaria em você? Minha palavra contra a sua, e a minha tem peso. Mirella se inclinou, sussurrando perto do seu ouvido. Ele está tentando te provocar. Não gaste energia, hein? Ele assentiu uma vez, com a voz firme. Assine a transferência, Isabela. Eu não vou, ela disse, com um tom firme pela primeira vez. Não para salvar seu orgulho. A corda rangeu enquanto ela se movia, a dor atravessando seus pulsos. Ela não gritou. O silêncio se esticou até se tornar insuportável. Os dedos de Gustavo se fecharam com força ao redor da caneta. Você acha que eu não farei isso sem o seu consentimento?
Ele perguntou em voz baixa. Eu já tenho tudo preparado. Os advogados, as contas, as declarações. Eu só preciso da sua assinatura para ficar mais limpo. Se você se recusar, eu vou arrastar isso por todos os canais que eu possuo. A respiração de Isabela engasgou. Você me destruiria por dinheiro? Ele esboçou um leve sorriso. Não por dinheiro, por paz. A risada de Mirella preencheu o espaço entre eles. Ele está certo. Você é o caos embrulhado em seda, linda, mas exaustiva. Ela caminhou atrás de Isabela, deixando suas unhas deslizarem pela corda, sem quebrar a pele, apenas o suficiente para fazê-la estremecer. Uma pequena assinatura, e você não terá que nos ver novamente. Isabela fechou os olhos. O bebê se moveu fracamente sob sua palma. Ela sentiu a ardência das lágrimas que se recusava a derramar. Vocês são covardes, ela sussurrou. Mirella franziu a testa. O que você disse? Eu disse que vocês são covardes, repetiu Isabela. Mais forte agora, com a voz trêmula, mais clara. Vocês precisam me prender para se sentirem poderosos. Vocês precisam humilhar uma mulher grávida para se sentirem vivos. Mirella a estapeou com força. O som ecoou na sala. A chama da vela saltou. Você não pode falar comigo assim. Gustavo não a impediu. Apenas se virou. A bochecha de Isabela ardia, mas ela não baixou o olhar. Ela encarou Mirella com uma calma desafiadora. Você acha que isso a torna forte? Ela disse suavemente. Você está errada. Pessoas fortes não precisam provar isso. As narinas de Mirella se dilataram. É patético. Então por que você tem medo de mim? As palavras caíram como vidro. A mão de Mirella parou no ar, tremendo por um instante antes de forçar uma risada. Medo de você? Não se gabe. A voz de Gustavo cortou a tensão. Basta. Ele deu um passo à frente e colocou a caneta na mesa à frente dela. Assine. Agora. As mãos de Isabela se fecharam em punhos. Você pode falsificar meu nome. Você pode alterar cada registro. Mas você não pode apagar o que fez. Haverá provas. Sempre há. Por um segundo, algo no rosto de Gustavo vacilou. Seus olhos desviaram-se para o canto onde a luz vermelha da câmera continuava piscando. Depois, ele desviou o olhar rapidamente, fingindo não notar. Mirella não ignorou o gesto. Ela está mentindo, ela disse. Não há nada. Isabela ficou em silêncio. Ela deixou que o desconforto deles crescesse. A chuva lá fora engrossou, batendo nas janelas como um tambor. A luz da vela tremeu com cada rajada de vento que se espremia pelas fendas. As sombras moveram-se pelas paredes, multiplicando o rosto de Mirella em reflexos distorcidos. Gustavo quebrou o silêncio. Você acha que alguém se importaria? Seu tom voltou a ser calmo, quase gentil. Mesmo que alguém soubesse, o que fariam? As pessoas esquecem. Dinheiro compra silêncio. Isabela olhou diretamente para ele. Dinheiro não compra paz, só compra distância. Ele se inclinou, seu hálito frio contra sua pele. Distância é tudo o que eu preciso. Mirella cruzou os braços, olhando para ele com uma mistura de admiração e desejo. Você está perdendo tempo, Gustavo. Deixe-a aqui por alguns dias. Ela assinará mais cedo ou mais tarde. Isabela se encolheu, mas não desviou o olhar. Se eu morrer aqui, ela disse em voz baixa, alguém virá por mim. Mirella revirou os olhos. Ninguém sabe que você está aqui. Você garantiu isso quando deixou seu celular. A voz de Isabela soou calma, quase arrepiante. Você parece estar muito certa de si mesma. Gustavo a olhou pela última vez. Você costumava entender como o mundo funciona. Você esqueceu que pessoas como eu decidem o que acontece. Ele engoliu em seco. E pessoas como você sempre caem do mesmo jeito. O silêncio se estendeu, tenso e frágil. A risada de Mirella o quebrou, aguda e zombeteira. Você deveria escrever poesia. Talvez isso torne seu obituário mais romântico.
As mãos de Isabela tremeram, mas sua voz permaneceu firme. Você também será lembrada, Mirella. Só não como você gostaria. A luz da vela piscou violentamente. Depois, se estabilizou. Gustavo bateu na mesa com o punho, o som ecoando por todo o armazém. Basta! Ele gritou. A força do golpe fez os documentos caírem no chão. Algumas folhas deslizaram até os pés de Isabela. O eco se desvaneceu. Mirella se encolheu. Ela olhou para ele, surpresa. Depois, sorriu fracamente. Temperamento nunca resolve nada, ela murmurou. Ele a ignorou, respirando pesadamente. Pegue-os! Ele disse para ninguém em particular, com a voz vazia. Terminamos isso agora. Mirella se abaixou, pegando os papéis espalhados, as mãos tremendo, embora tentasse esconder. A caneta rolou sobre a mesa e parou perto da cadeira de Isabela. Isabela olhou para ela, mas não se moveu. Não podia. Seus pulsos estavam inchados, as cordas tão apertadas quanto ferro. Gustavo alinhou a pilha de folhas e bateu-as na mesa. Uma assinatura, ele disse com a voz baixa novamente. Apenas uma. Lá fora, o trovão ecoou sobre o telhado. A lâmpada piscou 1, 2 vezes, projetando suas sombras longas nas paredes. Ninguém falou. O som da chuva se tornou ensurdecedor. A vela vacilou novamente, lançando uma onda de escuridão antes de recuperar sua luz. Nesse único respirar, entre o piscar e a chama, o mundo pareceu parar, esperando. A luz da vela voltou a tremer, e em seu fraco círculo, Isabela pôde ver a caneta brilhando sobre a mesa como uma arma disfarçada de misericórdia. Gustavo estava em pé na frente dela, respirando pesadamente, os músculos da mandíbula tensos. A mão de Mirella permanecia em seu braço, incitando-o, empurrando-o para acabar com tudo. O ar entre eles estava espesso com cheiro de poeira e chuva, com algo mais sombrio por baixo, triunfo e medo tentando compartilhar o mesmo rosto. Assine, disse Mirella suavemente, com a voz serena, persuasiva. Você mal consegue se manter sentada. O que resta para você lutar? Isabela não respondeu. Seus pulsos palpitavam sob a corda, sua pele queimava onde o sangue havia secado e rachado. A dor estava se esvaindo nas bordas, substituída por uma quietude pesada. Ela podia sentir o leve movimento dentro de sua barriga, um pulso dentro de outro pulso. Era a única coisa que a mantinha ancorada. A voz de Gustavo veio baixa, tensa. Eu te dei todas as oportunidades para facilitar. Ele se inclinou, apoiando ambas as mãos na mesa, o rosto perto do dela. Você me forçou a fazer isso. Forçou? Me forçar? Você me amarrou. Ele virou a cabeça, evitando o olhar dela. Você não me deixou escolha. A risada de Mirella quebrou o silêncio. Ah, ela é boa, ela disse. Faz os monstros parecerem vítimas. Ela pegou o celular novamente, com a gravação ainda aberta. Talvez devêssemos gravar esta parte. A cena da assinatura. Toda a história precisa de seu final. Pare, murmurou Gustavo, mas sem convicção no tom. Mirella o ignorou. Você quer se mostrar forte, não é? Ela sussurrou para Isabela. Vamos ver quanto tempo sua cabeça se mantém erguida quando o mundo vir quem você realmente é. A luz do celular brilhou no rosto de Isabela. Ela desviou o olhar, piscando contra o brilho, suas lágrimas refletindo a luz. A humilhação ardia mais do que a dor em seus pulsos. Mirella riu novamente e baixou o celular para mostrar seu vestido vermelho sob a luz. Olhe para mim. Eu sou o que ele quer agora. A voz de Isabela quebrou. Você é o que resta quando o amor morre. O sorriso de Mirella congelou, e antes que Gustavo pudesse reagir, ela a atingiu no rosto com um tapa forte. O som do tapa ecoou por todo o armazém. A vela tremeu.
A cabeça de Isabela virou para o lado, a bochecha ardendo, mas ela não chorou. Gustavo se virou, com a voz cortante. Basta! Mirella não recuou. Não, deixe-a ver o que ela fez. Você acha que eu não sei o que ela tem dito sobre nós, sobre você? Ela se inclinou sobre Isabela. Ela quer te destruir, Gustavo. Ela vai te afundar com as mentiras dela. Isabela cuspiu um sussurro. As únicas mentiras aqui são as suas. Mirella atingiu novamente, mais forte. A vela quase se apagou. Pare, disse Gustavo, mais alto agora. Chega! Ele agarrou o pulso dela, puxando-a para trás. Seus olhos brilhavam de raiva. Agora você a defende, sibilou Mirella. Eu estou terminando isso, ele respondeu. Mas ele não desamarrou Isabela. Não se ajoelhou nem a tocou. Apenas deu um passo para trás. Endireitou a gola da camisa e disse em voz baixa: Faça-a assinar. Então acabou. Mirella se soltou e pegou os papéis. Empurrou a caneta contra a mão amarrada de Isabela, pressionando tanto que a ponta de metal deixou uma marca. Assine, ela ordenou. Assine antes que eu perca a paciência. Isabela olhou para a caneta. Sua visão embaçou. Seu coração retumbava em seus ouvidos. A tinta parecia mais preta do que as sombras nas paredes. Ela não se moveu. Assine! Gritou Mirella, com a voz à beira de quebrar. Isabela levantou o olhar, encontrando os olhos dela. Não. Mirella ficou imóvel. A palavra pairou no ar. Pequena, mas firme. Não. Por um momento, tudo parou. Então, Mirella empurrou a cadeira com força. Ela caiu para trás, batendo no chão. A cabeça de Isabela atingiu o chão. A dor explodiu como luz branca atrás de seus olhos. As cordas afundaram mais. A voz de Gustavo veio distante, através do zumbido em seus ouvidos. Mirella! Ela merece! Ela respondeu com fúria. Ela quer fazer uma cena, pois que a tenha. Ela levantou a mão novamente, mas desta vez Gustavo a deteve. Sua voz era baixa, cortante como cristal. Chega! O peito de Mirella subia e descia. Seu batom borrado. Você é fraco. Ela cuspiu. Você acha que a compaixão vai te salvar? Ele não respondeu. Apenas olhou para Isabela, que estava meio encolhida no chão, respirando com dificuldade, mas viva. A imagem de seu rosto machucado fez algo se mover nele. Culpa ou raiva, ele não sabia. Mirella notou o olhar. Sua expressão endureceu. Não comece a sentir pena dela. Ele não disse nada. Ele se abaixou e levantou a cadeira, arrastando-a de volta para a mesa. Depois se endireitou, ajeitando as abotoaduras do punho, como se estivesse organizando uma mesa. Terminamos isso agora, ele disse com calma. A voz de Mirella tremeu. Ela não vai assinar. Sim, vai, ele respondeu. Todos se quebram no final. Isabela levantou lentamente a cabeça, com o sangue formando uma linha fina em sua têmpora. Sua voz era suave, quase um sussurro. Nem todos. Gustavo a olhou por um longo tempo, as palavras suspensas entre eles como fumaça. Depois, desviou o olhar, incapaz de sustentá-lo. Mirella observou os dois, a confusão se infiltrando em sua fúria. E agora? Ela exigiu. Ninguém respondeu. A luz vermelha da câmera piscou novamente no canto, testemunha silenciosa de tudo. Isabela a viu através da névoa, e pela primeira vez em horas, seu coração se estabilizou. Alguém veria. Alguém saberia. Mirella caminhava de um lado para o outro, murmurando entre dentes. Você está arruinando tudo? Gustavo apoiou as palmas das mãos na mesa, olhando para as folhas espalhadas. Chega de conversa. Terminamos. Ele rasgou a primeira folha ao meio, o som seco e deliberado. Depois, olhou para Isabela, com a voz fria. Você provocou isso,
Lembre-se. Isabela não respondeu. Não podia. Sua garganta ardia. Seu corpo tremia de cansaço. Mirella se moveu atrás dela, segurando o encosto da cadeira. Se você não assinar, você aprenderá outra forma de obedecer. Isabela se preparou. Mas antes que Mirella pudesse se mover, um som atravessou o armazém. O rugido distante de um motor, fraco, mas crescente. Mirella congelou, virando a cabeça para a porta. Você ouviu isso? O som ficou mais alto, mais perto, como um trovão rastejando sobre o cascalho. Pela primeira vez em toda a noite, Mirella pareceu inquieta. Tem alguém aqui? Gustavo se virou para a janela, os olhos semicerrados. A chuva havia parado. O silêncio lá fora era mais pesado do que a tempestade. Isabela permaneceu quieta, o coração acelerado. Não falou. Não se moveu. Apenas escutou. A vela tremeluziu uma última vez, sua chama se inclinando em direção ao som do lado de fora. Então, a luz se estabilizou novamente. O rugido lá fora ficou mais forte. Retumbava sobre o telhado como uma tempestade lenta que se recusava a passar. Dentro, o ar parecia carregado, com aquela quietude que espera uma ruptura. Mirella ficou imóvel, uma mão agarrada à cadeira, a respiração ofegante. Gustavo se aproximou da janela, afastando a cortina de poeira e as marcas de chuva, para olhar na escuridão além. Isabela se endireitou, com os pulsos ainda amarrados, respirando com dificuldade, mas com controle. O som havia acendido algo dentro dela, algo que ela pensava estar morto há horas. Esperança, frágil, mas feroz, começou a pulsar sob a dor. O que é? Sussurrou Mirella. Nada, disse Gustavo bruscamente. Provavelmente um caminhão passando, mas nem ele parecia convencido. Isabela levantou a cabeça. Sua voz estava rouca. Talvez seja alguém me procurando. Mirella se virou bruscamente, os olhos brilhando. Não comece! Eu avisei, disse Isabela em voz baixa. Alguém viria, hein? Mirella cruzou a sala em 2 passos rápidos, seus saltos batendo no chão como tiros. Ela agarrou o queixo de Isabela, forçando-a a olhar para cima. Você acha que pode me assustar com esperança? Ela sibilou. Ninguém está vindo por você. Isabela não se intimidou. Então por que você está tremendo? O aperto de Mirella se intensificou por um instante antes de soltá-la e recuar. O som lá fora se desvaneceu, substituído pelo gotejar constante da chuva dos beirais. Ainda assim, o eco do motor parecia pairar no ar. Gustavo se afastou da janela. Chega de jogos! Mirella, terminamos isso esta noite. Ela olhou para ele, sua bravata já escorregando. Você tem certeza de que não é nada? Você está ouvindo alguma coisa agora? Ela retrucou duramente. A voz de Isabela cortou a discussão, suave, mas afiada. Vocês vão ouvir em breve. Gustavo a fulminou com o olhar. Cale a boca! Mas ela não o fez. Ela se inclinou para a frente, as cordas raspando seus pulsos. Cada movimento um lembrete da dor. Vocês acham que isso vai ser enterrado? Não vai. Vocês mesmos gravaram. Deixaram provas em cada canto desta sala. Mirella revirou os olhos. Sério, você não sabe quando desistir. Eu não estou desistindo, disse Isabela em tom firme. Eu estou sobrevivendo. Gustavo caminhou em direção a ela, sua sombra engolindo a luz da vela. Você não entende o que significa sobreviver. Sua voz se elevou, tremendo entre medo e fogo. Significa não deixar que você me defina. Significa lembrar que eu sou mais do que você me fez. Ele agarrou o braço da cadeira, sacudindo-a com força até raspar no chão. Você não é nada sem mim. Isabela olhou diretamente para ele, sem piscar. Então por que você está com medo? Seus dedos se afrouxaram.
Por um momento, o único som foi a respiração ofegante dele. Mirella deu um passo mais perto, sussurrando. Ela está tentando te manipular. Ignore-a. Não. Mas Isabela viu. O lampejo de dúvida. A rachadura em sua máscara. Ela pressionou mais. Você fala de controle, Gustavo, mas você já o perdeu. Olhe para você. Olhe para ela. Você construiu uma gaiola e se trancou dentro. Ele inalou devagar. Você deveria parar de falar antes que eu esqueça de ser misericordioso. Isabela inclinou a cabeça. Você já esqueceu. A paciência de Mirella se esgotou. Ela pegou o celular novamente, com a gravação ainda aberta. Ótimo, vamos dar a ela o que ela quer. Gustavo segurou seu pulso. Basta, ele rosnou. Não, não basta, gritou Mirella. Ela acha que está segura porque está grávida. Acha que isso a torna intocável. Ela se virou para Isabela, os olhos brilhando. Dói saber que ele não ama você nem seu filho, Isabela. Os lábios de Isabela se separaram, mas nenhum som saiu. Seu corpo inteiro tremia, mas ela manteve o olhar firme. Dói, ela sussurrou, mas não vai me quebrar. Mirella riu asperamente. Você já está quebrada. A voz de Isabela se estabilizou. Então, por que você precisa provar isso? O sorriso de Mirella vacilou. Você é patética. Isabela respirou fundo. Talvez, mas eu não sou cruel. Gustavo passou a mão pelo cabelo, a voz subindo. Basta. Estou cansado de ouvir as duas. Mirella se virou para ele. Não grite comigo. Você queria isso. Queria que ela calasse a boca. Só não teve coragem de terminar. Pare, ele avisou. Ou o quê? Ela o desafiou. Você vai defendê-la de novo? Ele deu um passo em direção a ela, com a voz baixa. Cuidado, Mirella. Os olhos de Isabela se moveram entre eles, a mente correndo. A tensão era um cabo energizado, soltando faíscas na penumbra. Ela começou a torcer os pulsos novamente, lento e deliberado, ignorando a ardência da corda que afundava mais. Um fio perto do polegar se afrouxou. Mirella notou o movimento. Nem pense nisso. Isabela parou, desafiando-a com o olhar. Você não pode me impedir de pensar. Hein? Gustavo se virou. O som da cadeira arrastando-se o distraiu. O que você está fazendo? Ela levantou a cabeça. Respirando. Ele franziu a testa. Não seja engraçadinha comigo. Mas a rachadura já estava ali. Sua voz vacilava. Seu controle estava desmoronando. Mirella murmurou algo e se afastou, caminhando em direção à porta. Ela encostou o ouvido no metal, escutando. Eu ouvi algo de novo, ela disse. Gustavo suspirou. Você está paranoica? Não, ela insistiu. Estava lá, um carro, ou talvez passos. O som voltou, um eco distante, suave, mas constante. Isabela também ouviu. Seu pulso acelerou. Mirella olhou para Gustavo. Você viu? Ele olhou para a porta, franzindo a testa. Provavelmente o vento. Os lábios de Isabela se curvaram em um sorriso fraco. O vento não caminha. Mirella se virou para ela. Cala a boca! Mas o tremor em sua voz atraiu. Ela se aproximou da mesa, pegando os papéis e a caneta. Termine isso logo, Gustavo. Ela está me deixando nervosa. Ele não se moveu. Seus olhos ainda estavam fixos na porta. O som lá fora ficou mais claro. O ranger do cascalho sob os pneus. O murmúrio baixo de um motor ligado por perto. A voz de Mirella se quebrou. Gustavo, e se for? Pare de falar. Ele rosnou. Isabela se endireitou na cadeira, o coração batendo rápido. Eu avisei, ela disse suavemente. Alguém viria. Mirella avançou sobre ela e a estapeou com força. Você não tem o direito de falar de esperança. A cabeça de Isabela girou, mas desta vez ela não chorou. Ela voltou lentamente, os olhos firmes. A esperança não precisa de permissão. Mirella ficou paralisada.
a mão tremendo. O rugido do motor se intensificou. Os faróis brilharam brevemente através das fendas das janelas tapadas. Um raio de luz atravessou o chão, varrendo sobre os três antes de desaparecer. O rosto de Gustavo perdeu a cor. Quem diabos é? Ninguém respondeu. Mirella recuou da porta, agarrando-se à borda da mesa. O peito de Isabela subia e descia, a respiração ofegante. A luz piscou novamente, mais intensa desta vez. E nesse instante de brilho, os olhos de Isabela resplandeceram. Não com medo, mas com algo mais feroz. Depois, a luz se desvaneceu e o armazém voltou a ficar em silêncio, prendendo a respiração para o que estava por vir. Os faróis atravessaram as fendas novamente, mais brilhantes desta vez, cortando a escuridão em fragmentos. Mirella ficou imóvel no meio do passo, o ar preso em sua garganta. O motor lá fora rugiu e, em seguida, parou. Uma porta bateu. Seguiu-se um silêncio espesso e absoluto, quebrado apenas pelo gotejar constante da chuva do telhado. Os olhos de Gustavo se dirigiram para a entrada. Quem é? Ele perguntou com uma voz que antes tão firme, agora tremia levemente. Mirella balançou a cabeça. Você disse que ninguém viria aqui. Ele se aproximou da porta, a mão suspensa sobre a maçaneta, escutando. Não havia passos, não havia vozes, apenas o vento varrendo o pátio vazio. Fique aqui, ele murmurou, mas suas palavras soaram mais como medo do que como ordem. A respiração de Isabela tornou-se curta. Seus pulsos doíam pelas tentativas de se libertar, mas ela sentiu novamente. O leve pulso de seu filho, a faísca de vida lembrando-a de que ela ainda estava lá, ainda lutando. Ela sussurrou. Papai, Mirella se virou bruscamente. O que você disse? Os olhos de Isabela se levantaram, firmes e calmos. Eu disse que você deveria ter ido embora quando teve a chance. Mirella bufou, disfarçando sua inquietação com zombaria. Ameaças vazias de alguém que nem consegue se levantar. Gustavo abriu a porta alguns centímetros, espiando a noite encharcada. O ar cheirava a lama e gasolina. Ele não conseguia ver nada, mas percebia movimento, sutil e deliberado, como um predador à espreita na escuridão. Não é nada, ele disse, embora seu tom traísse dúvida. Provavelmente um carro na estrada principal. Então, ouviu-se o ranger de botas no cascalho. Lento, pesado, controlado. A mão de Gustavo congelou na porta. Mirella deu um passo para trás. Isso não é um carro, ela sussurrou. O som se aproximou mais. Um passo, depois outro. E uma voz. Serena, baixa, firme. Polícia Federal! Afastem-se da mulher! As palavras atingiram o ar como um relâmpago. Mirella chorou. O quê? A porta se abriu de repente, batendo na parede. O vento e a chuva entraram, espalhando poeira e fazendo a luz da vela tremer. Um homem estava na soleira, alto, ombros largos, com o rosto meio coberto sob o piscar de luzes azuis e vermelhas lá fora. Ele ergueu uma placa em uma mão e uma arma na outra. João Rocha, delegado federal aposentado. Larguem o que tiverem nas mãos e recuem. Os olhos de Isabela se arregalaram. Papai, por um segundo, tudo parou. O rosto de Gustavo empalideceu. Os lábios de Mirella se separaram, mas nenhuma palavra saiu. O cano da arma brilhou sob a luz intermitente. Afastem-se dela, disse João novamente, com um tom mais frio. Façam-no devagar. Gustavo levantou as mãos ligeiramente. João, escute. Não é o que parece. Ah, eu acho que é exatamente o que parece. Sua voz não subiu de volume, mas carregava uma autoridade que tensionou o ar. Eu estive rastreando esse sinal por horas. Vocês facilitaram para mim.
Mirella balançou a cabeça, o pânico tomando conta de seu rosto. Ele está mentindo. Ele não sabe de nada. Os olhos de João se moveram para ela, duros como aço. A ligação, a mensagem falsa, os documentos de seguro. Você acha que eu não reconheço sua voz? Você deixou rastros em cada sistema que tocou. Mirella recuou, sua segurança em frangalhos. Você não pode provar isso. Eu não preciso, disse João, entrando completamente no quarto. Tudo está gravado. A ligação, os dados do GPS, o som da minha filha gritando. Eu ouvi cada segundo. O peito de Isabela apertou, a voz trêmula. Você me ouviu? Sim. Ele olhou para ela, sua expressão suavizando-se apenas por um instante. E lamento não ter chegado antes. Ah! Gustavo deu um pequeno passo em direção à mesa, os olhos movendo-se entre os papéis, a arma e a porta. João, ele disse, tentando soar calmo, você está exagerando. Estávamos apenas... A arma de João se ergueu um pouco mais. Apenas o quê? Negociando? É assim que você chama sequestrar uma mulher grávida? Gustavo engoliu em seco. Você não entende. Ela está instável. Ela veio por vontade própria. O tom de João permaneceu uniforme. Guarde isso para o relatório. Agora recuem. Ah! Mirella se moveu de repente, atirando-se em direção ao celular sobre a mesa. O clique do ferrolho da arma, ao ser destravada, a parou abruptamente. Não faça isso, João avisou. Largue! A mão dela ficou suspensa no ar, tremendo. Ela largou o celular lentamente. As lágrimas de Isabela caíram em silêncio enquanto João atravessava o quarto. Seus movimentos eram precisos, treinados. Com um único gesto, ele cortou as cordas que amarravam seus pulsos. Seus braços caíram livres, a pele avermelhada e ferida, onde as fibras haviam se cravado. Ela ofegou, o ar queimando seus pulmões, enquanto levava as mãos à barriga. Você está ferida? Ele perguntou, agachando-se ao lado dela. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. As palavras não saíam, presas entre alívio e descrença. Você me encontrou, ela sussurrou. Eu prometi, ele disse suavemente. Atrás deles, a voz de Mirella quebrou. Você acha que isso muda alguma coisa? Você não tem jurisdição. Você está aposentado. João se virou, os olhos frios como aço. Aposentado não significa desarmado. Gustavo tentou falar novamente, a voz trêmula. João, por favor, você está cometendo um erro. Ela... Silêncio. A ordem caiu como um tapa. João enfiou a mão no casaco, tirando um pequeno dispositivo do tamanho de uma moeda, prateado, com uma luz vermelha piscando. Ele o segurou entre os dedos. Vê isto? É o que vocês não notaram. O GPS na pulseira dela. Vocês acharam que eram espertos, mas foram descuidados. O rosto de Mirella empalideceu. Isso é impossível. É a realidade, disse João, e cada segundo deste pesadelo já está sendo transmitido. As luzes azuis e vermelhas lá fora se intensificaram, filtrando-se pelas fendas das tábuas. O som de pneus no cascalho as seguiu. Carros freando, portas batendo, vozes gritando ordens. O controle de Gustavo se quebrou. Você chamou a polícia? João não respondeu. Ele baixou a arma um pouco, sem desviar o olhar. Você deveria rezar para que eles cheguem antes que eu esqueça de manter a calma. As costas de Mirella bateram na parede. Ela olhou ao redor freneticamente, procurando uma saída. Gustavo, faça alguma coisa. Ele não se moveu. Seu rosto estava pálido, a respiração instável. Isso não deveria ter acontecido, ele murmurou para si. João voltou para Isabela. Você está segura agora, ele disse em voz baixa. Ela estendeu a mão, roçando a borda do casaco dele. Você veio. Eu nunca parei de te procurar.
Sua voz quebrou apenas por um momento. Lá fora, os passos se aproximaram. O crepitar dos rádios preencheu o ar, seguido por ordens curtas e firmes. Polícia, larguem as armas! João exalou. Finalmente! Mirella gemeu. Você vai se arrepender, ela disse. Você acha que está salvando ela, mas está destruindo tudo. João a encarou. Não, eu estou restaurando o que vocês tentaram destruir. A primeira lanterna policial atravessou a porta, enchendo o quarto com uma luz branca e dura. Os oficiais entraram, com as armas levantadas. Mãos onde possamos ver, gritou um deles. Gustavo levantou as mãos, a voz trêmula. Isto é um mal-entendido. Diga isso ao juiz, disse João com calma. A luz das viaturas pintou as paredes de azul e vermelho, refletindo-se no chão molhado como fragmentos de vidro. Isabela permaneceu quieta, a mão do pai em seu ombro, enquanto o caos ao seu redor se desvanecia em um murmúrio distante. Suas lágrimas voltaram, mas desta vez não eram de medo. Lá fora, a chuva começou a cair com mais força, limpando a lama dos degraus. João olhou para ela e disse suavemente: Acabou. Mas em seu coração, Isabela sabia que não, ainda não. A verdade mal estava começando a respirar. A sala do tribunal cheirava levemente a papel, cera e chuva. Lá fora, a cidade ainda ressoava com a tempestade da noite anterior. Mas dentro, o ar permanecia quieto, carregado de expectativa. As filas de espectadores enchiam os bancos, seus murmúrios como uma maré baixa que recuava com a entrada do juiz. Os repórteres esperavam ao fundo. Canetas prontas, câmeras focadas nas duas figuras sentadas à mesa dos réus. Gustavo Soares e Mirella Dantas estavam lado a lado, embora não se olhassem mais. A distância entre eles era pequena, mas parecia infinita. O terno dele estava impecável, escuro, perfeitamente passado, mas seu rosto parecia exausto, os olhos vazios. O vestido vermelho de Mirella havia sido substituído pelo cinza do uniforme prisional. O cabelo preso com rigidez, uma tentativa inútil de manter a dignidade. Nenhum falou. Não havia mais nada a dizer. Do outro lado da sala, Isabela estava sentada ao lado do pai. Suas mãos descansavam no colo, os dedos entrelaçados com força tranquila. A leve cicatriz em seu pulso brilhava cada vez que ela se movia. Ela não olhou para Gustavo. Não precisava. Toda a verdade que importava já estava escrita nas provas empilhadas sobre a mesa do promotor. O escrivão chamou a sessão. O martelo bateu uma vez. Caso número 4, o Estado contra Gustavo Soares e Mirella Dantas. O promotor se levantou, com a voz calma e precisa. Meritíssimo. Hoje concluímos um caso que não começou com uma disputa de negócios, mas com crueldade. Apresentamos provas de sequestro, agressão e coação contra uma mulher grávida. O motivo foi a ganância. O método, o medo. O resultado fala por si. Ele se virou ligeiramente, apontando para a tela ao lado dele. A primeira imagem apareceu. Um armazém mal iluminado. Uma vela piscando. Uma mulher amarrada a uma cadeira. Isabela desviou o olhar. O peito apertado. O vídeo havia sido recuperado do celular que Mirella usou para gravar sua humilhação. A voz do promotor continuou. Este material, juntamente com os dados de GPS de uma pulseira médica, estabelece sem sombra de dúvida que os réus planejaram e executaram o sequestro. Vocês ouvirão suas vozes, verão suas ações e entenderão por que a justiça precisa falar com força hoje. Um murmúrio percorreu a sala quando o áudio começou a ser reproduzido. A voz de Gustavo preencheu o espaço, fria e distante. Assine os papéis.
A risada de Mirella seguiu, aguda, gelada, repetindo-se como uma lembrança que se recusa a desaparecer. Do outro lado, o advogado de defesa se moveu desconfortavelmente. Quando a gravação terminou, o silêncio era mais pesado do que qualquer som anterior. João Rocha levantou-se da plateia quando foi chamado como testemunha. Sua postura era reta, sua voz firme. Eu rastreei a localização dela através do sistema de GPS que instalei eu mesmo, ele disse, quando o sinal disparou. Eu sabia que ela estava em perigo. O que eu encontrei confirmou tudo. O promotor assentiu. Senhor Rocha, foi o senhor quem encontrou os réus na cena? Sim. Cheguei minutos antes da polícia. Eles estavam tentando forçar minha filha a assinar documentos legais para transferir seus bens. Ela estava amarrada. Eles estavam armados. Gustavo se moveu em sua cadeira, apertando a mandíbula. O olhar de João endureceu. Eu vi cenas de crime a maior parte da minha vida. Eu pensei que tinha aprendido a controlar o que sinto, mas quando vi minha filha amarrada a uma cadeira, o rosto machucado, as mãos sangrando. Sua voz vacilou, mas ele recuperou o controle. Eu percebi que não há treinamento que prepare para isso. O juiz assentiu em silêncio, permitindo uma pausa. A tensão preencheu a sala como o ar antes de uma tempestade. O promotor falou novamente. Meritíssimo, pedimos a pena máxima sob a lei federal. Isso não foi um momento de fraqueza. Foi crueldade premeditada. Eles gravaram para sua própria satisfação. Acharam que o dinheiro e o poder apagariam o que fizeram. Mas a lei não é comprada tão facilmente. O advogado de Gustavo se levantou, tentando manter a compostura. Meu cliente lamenta profundamente suas ações. Ele estava sob pressão emocional. Seu relacionamento com a vítima havia sido volátil. O juiz levantou uma mão. Arrependimento após ser descoberto não é redenção. Ah? O advogado de Mirella falou em seguida. A senhorita Dantas foi manipulada pelo senhor Soares. Ela não tinha controle. Mirella bateu na mesa com a palma da mão. Isso é mentira! Ela gritou. Sua voz quebrou o silêncio. Ele não me forçou. Eu fiz porque eu quis. Eu queria que ela desaparecesse. Um murmúrio de espanto se espalhou pela sala. Gustavo se virou, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Você acabou de nos arruinar, ele murmurou entre os dentes. Mirella soltou uma risada amarga. Você se arruinou sozinho. O martelo do juiz bateu novamente. Ordem na sala! Quando a calma retornou, o juiz olhou para os dois. Sua voz era firme, sem precisar se elevar. Gustavo Soares e Mirella Dantas. As provas apresentadas não deixam dúvidas sobre sua culpa. Planejaram o sequestro, o executaram e causaram danos físicos e psicológicos a uma mulher grávida. O tribunal os condena a 30 anos de prisão federal. As palavras caíram como o prego final em um caixão. A cabeça de Mirella se curvou. Os ombros de Gustavo afundaram. O martelo bateu mais uma vez. A sala explodiu em murmúrios. Os flashes das câmeras iluminaram o local enquanto os jornalistas avançavam. Justiça cumprida. 30 anos para o milionário. E sua amante apareceu no noticiário digital sobre as portas do tribunal em questão de minutos. Isabela não se moveu. Permaneceu quieta, os dedos apertando a pequena pulseira prateada em seu pulso, a mesma que havia guiado seu pai até ela. João colocou uma mão sobre a dela. Acabou, ele disse em voz baixa. Ela olhou para ele, os olhos cheios de algo entre gratidão e tristeza. A justiça não é vingança, é? Ele balançou a cabeça. Não, a justiça é proteção. Do outro lado da sala, eles foram algemados. O rosto dele estava vazio, o olhar perdido. Mirella o seguiu, murmurando para si, com a voz pequena e desequilibrada. Nenhum olhou para trás. O juiz se levantou, declarando a sessão encerrada. A plateia começou a se dispersar.
suas vozes misturando simpatia, satisfação e espanto. Isabela se levantou devagar, os joelhos trêmulos. Olhou ao redor, os bancos, as bandeiras, o selo do tribunal. Todos símbolos de um sistema do qual ela um dia duvidou, mas que agora compreendia. Não era perfeito. Era humano, mas havia falado por ela quando ela não podia. Através das janelas, a chuva havia cessado. As nuvens se abriam, deixando entrar uma luz pálida que se refletia no mármore do chão. O brilho parecia a água que limpava o pó de tudo o que havia ficado para trás. João a guiou para a saída. Os repórteres se viraram, as câmeras piscando. Um gritou uma pergunta, mas João levantou a mão, protegendo-a do barulho. Sem comentários hoje, ele disse com firmeza. Eles saíram para o corredor, onde o ar parecia mais leve. O eco do veredito ainda ressoava nos ouvidos de Isabela, misturado ao murmúrio de passos e vozes distantes. A lei falou, ela pensou, com a mão sobre a barriga, e pela primeira vez em meses, o silêncio significava paz. A luz da manhã filtrava-se pelas altas janelas do tribunal como uma bênção silenciosa. O ar estava fresco e quieto, carregando o eco tênue do veredito que havia sido proferido ali apenas um dia antes. Lá fora, a cidade acordava. O trânsito movia-se em ondas lentas. As pessoas cruzavam as ruas sem saber que a justiça havia tomado forma dentro daquelas paredes apenas algumas horas atrás. Isabela estava no topo das escadas do tribunal, com o casaco fechado sobre os ombros. O sol pálido tocava seu rosto, suave e quente, sobre os hematomas que ainda restavam, pequenos lembretes do que havia acontecido. A pulseira prateada em seu pulso brilhou quando ela levantou a mão para proteger os olhos. Refletia a luz como uma pequena batida de coração. Lá embaixo, os repórteres permaneciam por perto, suas vozes em sussurros, as câmeras imóveis por uma vez. Eles já tinham o que queriam. A imagem do milionário algemado, a amante escondendo o rosto, o pai herói que desafiou o tempo e o medo para trazer sua filha de volta. Mas aquele momento não era para as manchetes, era para o silêncio. João estava a alguns passos atrás dela, observando em silêncio. Seu rosto tinha linhas mais profundas do que a idade, esculpidas por noites sem dormir e o peso das lembranças. Você deveria se sentar, ele disse suavemente. Você está aqui há muito tempo. Ela se virou um pouco, com um leve sorriso. Eu só preciso de um pouco mais de tempo para respirar. Ele assentiu, colocando-se ao seu lado. Você se saiu bem lá dentro. Você os enfrentou. Isabela olhou para o horizonte, onde a praça do tribunal se abria para um pequeno parque salpicado de flores de primavera. Eu não os enfrentei sozinha. Seu olhar desceu para a pulseira. Se você não tivesse me dado isso, eu não estaria aqui. João seguiu seu olhar. Não foi a pulseira que te salvou. Foi a sua vontade de viver. Isso foi o que manteve o sinal vivo. Por um momento nenhum falou. A brisa levantou seu cabelo e ela o afastou com cuidado, sentindo a ardência onde sua pele ainda cicatrizava. O mundo tinha som novamente. Passos no pavimento, risadas de um transeunte, o sino distante de uma igreja, coisas comuns que agora pareciam extraordinárias depois de tanto silêncio. Eles começaram a descer as escadas juntos. Cada passo era cauteloso, deliberado. Os repórteres se afastaram, dando-lhes espaço. Alguém gritou seu nome, mas ela não olhou para trás. Ela chegou ao final, sentindo a firmeza do chão sob seus pés. Do outro lado da rua, o mármore do tribunal refletia o céu, pálido e sem manchas. Pela primeira vez, não parecia um lugar de julgamento. Parecia um lugar de verdade. Seu pai falou novamente, com a voz mais suave. Sabe,
Quando entrei na Polícia Federal pela primeira vez, eu acreditava em fatos, em provas. Eu pensava que a verdade podia consertar tudo, mas a verdade não vale nada sem a coragem de dizê-la. A voz de Isabela tremeu com uma força tranquila. Você me deu essa coragem. Ele sorriu, fraco, mas sincero. Você já a tinha, eu só te lembrei. Eles caminharam devagar pelo pátio. A fonte no centro estava funcionando novamente. Seu ritmo constante misturando-se com o vento. Isabela parou perto da borda, olhando a água cair sobre a pedra. Era clara, quase como um espelho. E quando se inclinou, não viu a mulher ferida que foi, mas algo novo, alguém completa. Ela tirou a pulseira e a segurou na palma da mão. O metal estava quente do contato com sua pele, sua pequena luz já apagada. Isto me salvou, ela disse, mas eu não preciso mais. João a observou em silêncio enquanto ela se ajoelhava e a colocava na base da fonte. A água a tocou, levando os últimos vestígios de sangue e poeira. Quando se levantou, seus olhos brilhavam com uma paz serena. Antes eu pensava que o pior era perder o controle, ela disse suavemente. Agora eu sei que o pior é perder a fé. Nas pessoas, em si mesma, na ideia de que ainda resta bondade em algum lugar. Seu pai colocou a mão em seu ombro. A fé não é encontrada, é reconstruída. Ela assentiu. Então, eu vou começar a reconstruir aqui. Eles continuaram caminhando até a beira do parque. Começou a cair uma garoa leve, daquelas que fazem o ar cheirar a limpo. As gotas tocaram seu cabelo, seu casaco, suas mãos. Ela não se cobriu. A chuva não parecia mais cruel. Parecia renovação. Eles pararam sob uma pequena árvore perto da esquina da praça. Através dos galhos, Isabela podia ver a cidade se estendendo à sua frente. Seus prédios altos e firmes, suas ruas vivas novamente. A vida, imperfeita e persistente, continuava. João falou em voz baixa. Sabe, eu tive medo de ter te perdido. Cada hora que passava, eu pensava. Isabela olhou para ele com a voz calma. Você não me perdeu. Você me encontrou. Ele sorriu novamente, os olhos cheios de orgulho. Talvez nós dois tenhamos encontrado algo. Ela pegou a mão dele, apertando-a suavemente. Talvez. O som da fonte desapareceu atrás deles, substituído pelo murmúrio distante da cidade. Alguns transeuntes pararam ao vê-los passar. Alguns a reconheceram. Outros apenas notaram a calma em seu andar. Ela não desviava mais o olhar. Não carregava mais vergonha. No final da praça, uma placa de mármore estava sob um arco gravado com as palavras: A justiça restaura os vivos. Ela parou na frente dela, lendo-a lentamente, seus lábios formando as palavras como uma oração. Seu pai a observou, a chuva suavizando suas feições. Você acha que é verdade? Ele perguntou. Sim, ela respondeu. A justiça não cura tudo, mas te permite recomeçar. Ela olhou para as escadas do tribunal uma última vez. As portas haviam se fechado, selando os ecos do passado. Dentro, os arquivos eram guardados, as provas armazenadas, os nomes registrados. A história ficaria ali agora, segura nas páginas da lei. Sem persegui-la mais, Isabela respirou fundo e soltou o ar. A dor, o medo, o peso de ser a vítima de alguém, tudo se dissolveu com aquele suspiro. Seu pai apontou para o carro que os esperava perto da calçada. Pronta para ir para casa? Ela sorriu, uma curva suave que alcançou seus olhos. Casa, ela repetiu. Sim, eu acho que finalmente estou. Eles caminharam juntos, com passos firmes, lado a lado. A garoa se transformou em névoa, prendendo a luz da manhã até que ela brilhou como pó de cristal no ar.
Atrás deles, o tribunal resplandecia sob o sol, seu reflexo ondulando sobre o pavimento molhado. Isabela olhou pela última vez por cima do ombro. A fonte continuava murmurando, a pulseira descansando sob a água, como um segredo confiado ao tempo. Ninguém estava acima da lei. Não mais. E quando ela deu um passo em direção à luz do sol, o silêncio que a seguiu não era vazio. Era paz. Se você chegou até aqui, lembre-se, a verdadeira força não está em quanto poder você acumula, mas na sua capacidade de se reerguer e de lutar pela verdade. A justiça pode tardar, mas nunca falha quando há coragem. Se esta história de Isabela te inspirou, por favor, clique no botão de gostei, compartilhe este vídeo e, se ainda não for inscrito, toque para se juntar à nossa comunidade. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias de superação e esperança. I didn't realize they were true sight. It gave vision of the thing. Are you Techie's minds aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mind. And venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Ward them off. Violent dance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Come on, Sony. Quick as venom. A plague on our foes. Violet dance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Ah, Yes. Two, three bop. my That gosh. means the right thing's alone. Yes. Bitches hurt. I must shield kill him. Oh, Ooh. My Lush is online, boys. focus the day. Oh. With vim and venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As you I was ambitious. warded, Oh. going. Impaled.
What's he saying? Violet Van. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With Vim and Venom. A touch of Venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch this. Double kill. An exquisite. Oh, we bought back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care horchata about anything that's happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Fuck me death. up. Agitation. Your top tower It's hitting me. is Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as Venom. Great teamwork, you vicious thugs. The fuck was A that? touch of Venom. Illusion. Yes. Agitation. Great teamwork, you vicious thugs. Yes. Into Oh, he's crazy. sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as Venom. Let's be honest, it probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten ags. Should I get ags? Okay. Impaled. With Vim and Venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you say. In the club. That's 40%. What does that mean? My venom flows.
quick as venom. Impaled. Why's your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Dire's courier has gone. I only wanted to still in the song? Wait. There you go. Oh. Allies disappear. The Lotus Pool? It might